Você já pensou que existem conceitos de belezas diferentes pelo mundo? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, sobre beleza pelo mundo. Ricardo, você que esteve recentemente em Israel, em Roma, o que você me conta? Quais são as diferenças? O que você sentiu mais de diferente assim, entre a nossa cultura, entre o que eles acham belo nesses lugares, o que a gente pode às vezes até aproveitar, trazer aqui, né, para o nosso dia a dia em termos de beleza? Renata, isso é muito interessante. Porque a gente que vive aqui no Brasil, a gente imagina que as outras culturas sejam muito parecidas com a nossa. Sim. E, na verdade, a gente tem diferentes padrões e percepções de beleza e de conceitos estéticos pelo mundo. Algumas coisas são muito parecidas, mas muitas são bem diferentes. Então, por exemplo, se você pega aquela região de Israel, a região do Oriente Médio de uma forma geral, Israel daqueles países talvez seja o mais ocidental deles, né? O mais próximo com a gente. Mas é um local onde a beleza é muito valorizada, onde as mulheres são muito vaidosas. Então você percebe ao andar pelas ruas que as pessoas são bem cuidadas, que as mulheres são bem vestidas, elas se maqueiam, você vê pessoas passando nas ruas, próximos às lojas, ao comércio, aos shoppings, por exemplo, assim, bem vestidas, bem arrumadas. É um país que tem uma tecnologia de ponta na parte da estética. E a gente tem muito equipamento, a laser, muito. né, que a gente usa, inclusive, no Brasil, que é de tecnologia israelense. De tecnologia israelense. Eles são... Muitas vezes os clientes ficam até abismados, né, em saber que é uma tecnologia que vem de lá. Que vem de lá. Eles são muito tecnológicos. Então, essa parte de tecnologias, por exemplo, aparelhos de laser, aparelhos desses de ultrassom microfocado, de tecnologias para tratamento corporal, isso é muito forte lá. Assim como também é muito forte lá esses produtos para skincare. Uhum. Então eles têm linhas de skincare muito bem estabelecidas no mercado. Produtos, por exemplo, para pele, produtos para cabelo. Eles têm muitos produtos que são consagrados para cabelo. Esses produtos, por exemplo, que teve uma época aqui no Brasil, estavam muito em alta, por exemplo, que tinha óleo de argan, que tinha alguma coisa para brilho de cabelo, para hidratação. Eles têm isso há muitos anos, né? Assim, e são muito fortes nessa parte. Eu não sei se é de lá que é o Mar Morto, que Sim, eles têm aquelas... Eles têm diversas linhas de produtos peelings, né, de Mar Morto. Peelings, isso, que são feitos a partir de minerais que são encontrados naquela região. Então, o Mar Morto ele é um mar que ele tem na verdade é um lago, mas é um mar, né? Assim, é muito extenso, mas ele tem uma quantidade de sal na água que é uma quantidade muito grande, de muitos minerais. E acaba que com isso você tem muitos produtos que são derivados de lá para a parte estética, em especial para a hidratação da pele, alguns tipos de peelings, algumas máscaras revitalizantes. E também aí você tem marcas muito consagradas que trabalham com isso tudo, com diversos tipos de peelings e de produtos nessa linha de skincare ou de cuidados domiciliares, por exemplo, que são muito interessantes, sabe? Além disso, eles também têm uma tendência lá de fazer procedimentos muito semelhantes ao Brasil, como, por exemplo, o Botox é forte lá, preenchimentos são muito bem vistos lá. Eles têm uma valorização grande da região próxima dos olhos. Assim, se você pega Israel, que do Oriente Médio, como eu falei, é a parte mais parecida conosco, mais ocidentalizada, as pessoas têm vestimentas mais tradicionais próximas às nossas. Mas se você pega os outros países do Oriente Médio, você tem muitos onde as mulheres são mais cobertas, por exemplo, aqueles lugares onde tem burca, onde tem essas vestimentas que cobrem mais o corpo, mas uma parte delas tem exposição dos olhos, né? Então, geralmente, essa região ao redor dos olhos é uma região muito valorizada. Uhum. Então, geralmente, são maquiagens mais fortes, mais marcantes nessa região, quando é de origem mais próxima do árabe, por exemplo, né? Assim, e não é só porque tem a burca que elas deixam de se cuidar, muito né? pelo contrário. Ali embaixo
baixo tem uma mulher que também muitas vezes é vaidosa, é cuidadosa consigo mesmo. Então os cabelos geralmente são bem cuidados, são escovados, são muito preparados. Os olhos, que é a parte que a maior parte das pessoas tem algum contato, são sempre muito bem delineados, muito maquiados, né? Assim, fazem tratamentos para olheira, por exemplo, porque a etnia de lá tem muita olheira, então acaba tendo muito tratamento. Tem um número grande de cirurgias plásticas, por exemplo, para correção de nariz, por causa do nariz ser um pouco mais adunco. A gente sabe que isso é muito buscado pelas pessoas de lá. Que é um pouco diferente da realidade nossa, por exemplo, do Brasil, né? Assim, tem coisas parecidas e tem coisas distintas. Por exemplo, na parte de maquiagem, as maquiagens nossas elas são um pouco mais suaves, elas são um pouco mais delicadas na maior parte das vezes, né? Diferente, por exemplo, da cultura de lá. Aqui, a gente acaba valorizando um pouco mais aquilo que está à vista todo o tempo, né? Enquanto lá, mesmo o que está por baixo da roupa é bem apresentado, às vezes por baixo da roupa tem muitas joias, tem muitas coisas do cuidado, né? Da autoestima e dessa questão da própria vaidade feminina, que é muito intrínseca da mulher, né, Renata? De verdade. E que não fica de lado só por causa da burca. Não, né? não. Elas conseguem manter isso. E é um padrão também um pouco diferente, você falou lá de Roma, por exemplo, do padrão europeu, né? Assim, o padrão europeu, ele também tem uma mulher que cuida, mas ela aceita muito mais o processo de envelhecimento do que aqui no Brasil. Né? Assim, a gente percebe que lá na Europa, de uma forma quase que geral, nunca passou pelos aqueles exageros estéticos tão grandes como a gente já passou no Brasil. Não é que elas não façam procedimentos, elas fazem também. Mas não teve aquela onda que teve no Brasil de procedimentos assim muito exagerados para depois voltar para procedimentos mais naturais. Né? Elas sempre tiveram uma regra do menos é mais. Olha, eu vou fazer coisas para lentificar o processo de envelhecimento, mas ele não vai reverter na cabeça delas, assim, de forma alguma. É meio inconcebível uma pessoa de uma idade avançada ter um aspecto extremamente jovial. Isso também não é aceitável lá, que é um pouco diferente daqui, que a gente sinto é mais muita tranquilo, diferença, né? assim, entre o Brasil e essa região são os dentes. Sim. Né? Eu acho que o brasileiro ele tem um cuidado muito grande com os dentes. Eu não sei se é porque, né? Não que aqui seja barato, mas parece que lá o custo é muito maior, né? Eu não sei se é cultural também esse cuidado com os dentes, e isso acaba na estética fazendo muita diferença. Muita diferença. O sorriso bonito, ele não é só o lábio, né? Assim, ele tem o lábio, mas ele tem todo o entorno dessa região e tem também o aparecer pelo menos uma parte dos dentes. Geralmente, se aparece muito pouco, a gente acha estranho. Se aparece demais, às vezes a pessoa fica incomodada. Mas a qualidade, a cor do dente... E às vezes a gente fala assim, tem um cabelo loiro, tem um olho azul, um olho verde, mas às vezes o que vai fazer a diferença é um conjunto. E não exatamente só uma coisa muito bonita, né? Sim. Então, às vezes a pessoa esquece um pouco ali, né? Eu tenho um olho muito azul, muito lindo, e o resto... Sim. E a gente percebe que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê muito o fotoenvelhecimento no Brasil, em especial em quem não teve muito acesso a protetor solar, um acesso à proteção. Então a gente vê um fotoenvelhecimento no Brasil assim, muito exagerado em quem mora muito perto da praia ou naquelas pessoas que trabalhavam em exposição solar muito exagerada, né? Assim, mas aqui no Brasil a gente vê que depois que começou a ter a fotoproteção, a gente teve uma virada de chave. A gente não vê tanto fotoenvelhecimento em pacientes jovens no Brasil que tenham acesso a protetor solar, por exemplo, ou que conhecem que o sol acelera esse processo de envelhecimento da pele. Um pouco diferente de lá, que mesmo tendo acesso, mesmo tendo as coisas, a gente vê que as pessoas têm um grau de fotoenvelhecimento um pouco maior do que aqui, porque usam muito menos. Mas lá faz frio. Sim, em alguns países sim, mas em vários são áreas costeira e são áreas ensolaradas. Talvez culturalmente a estética tenha menos importância na cultura deles do que aqui. A nossa. Né? Mas a gente tem uma série de produtos, por exemplo, a maior parte dos nossos preenchedores vem da Europa. Assim, a própria L'Oréal, né? A própria L'Oréal, que é campeã. A gente tem a França, que nessa parte estética é campeã, né? Assim, os congressos internacionais de estética, eles são lá na Europa, né? Mas a gente vê que tem essas pequenas nuances, né? Assim, ao mesmo tempo que eles fazem, eles sempre prezam pelo não exagero
e um pouco mais aceitável lá do que aqui esse processo de envelhecimento, né? Assim, você recentemente também esteve no México, né, Renata? E lá, Sim. como que você viu de diferente? Eu achei as mulheres mais exageradas, assim, né? Diferente, eu acredito, da Europa. Então, elas usam muito artifícios para ficar mais bonita. E eu senti que é meio que tudo de uma vezada só. Então, usam muitos cílios, muita boca, põe um silicone, muito silicone, muita bunda. Então, eu acho que é tudo um pouco a mais, um pouco para mais, mais chamativo do que as outras regiões, assim. E do que o padrão nosso aqui até do Brasil, o nosso padrão aqui do Brasil. E se a gente pega a América Latina e a América do Norte, isso também tem muitas variações regionais, né? Sim. Assim, de uma forma geral, nós latinos, a gente valoriza muito a beleza, a estética, né? Assim, e as eu pessoas acho que os têm brasileiros, cuidado... eles são mais arrumadinhos, assim. Sim. Eles não têm, por exemplo, que eu vejo muito assim para o Uruguai, para a Argentina, que os cabelos muito desconectados, né? As pessoas já não têm mais esses volumes de peito, de bunda. O Brasil já tem um pouco mais disso, mas o brasileiro é mais certinho, assim, combina muito a roupa, mesmo tempo, a gente... o cabelo mais alinhado. Sim. A gente tem um senso estético global um pouco mais equilibrado, né? E a gente é famoso por isso, né? Assim, de certa forma, a cirurgia plástica no Brasil, a dermatologia no Brasil sempre foi pioneira na estética. A gente tem muito cliente que vem de várias regiões do mundo. Para tratar com a gente. E exatamente por isso, né? Assim, a gente tem muito cliente, por exemplo, dos Estados Unidos da Europa que fala isso, né? Não, eu não tenho coragem de tratar aqui na região que eu tô nos Estados Unidos, as pessoas fazem as coisas exageradas. Nos Estados Unidos tem todas as realidades, né? Então assim, faz um pouco disforme, né? Sim. Preencheu uma boca, preencheu, mas talvez não seja de uma forma delicada, uma técnica que não vá aparecer tanto que é um preenchimento, talvez de uma forma mais grosseira, né? Tá ali um preenchimento, mas não tem aquele detalhe fino, né? Que eu acho que é o que faz toda a diferença, assim. Porque não é só fazer o procedimento, né? Sim. Talvez seja a pessoa ficar na dúvida se você fez ou não aquele procedimento. Sim, pela naturalidade dele, né? Isso aí é o mais legal. Né? Tá lindo sem fazer nada. Sim. Mentira. Muito bem. Ai, Ricardo, foi ótimo conversar com você. Realmente a gente tem belezas aí pelo mundo super diferentes e que a gente tem que aprender e treinar o nosso olhar para tirar o que tem de melhor no mundo, né? Isso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.